Revista BH News. Oferecimento Minds, o inglês de verdade. Olá, boa tarde. Hoje é dia 1º de abril, o dia da mentira. E o Revista BH News está começando com temas super interessantes e de verdade para você. Nós vamos falar hoje sobre reprodução assistida e conhecer um pouco sobre esse procedimento que virou tema de novela. De 10 a 12 de abril, BH recebe violonistas consagrados para o 8º Festival Internacional de Violão. E nós vamos saber tudo sobre o festival aqui no programa. Entre os dias 3 e 12 de abril acontece a 12ª edição da Minas Tchê. E os mineiros vão poder curtir a tradição da cultura gaúcha com uma programação intensa. E hoje tem música sertaneja aqui no Revista com a dupla Vitor e Fabiano. E não é mentira não, viu gente? Nós estamos ao vivo pelo canal 9 da NET, 29 HF e também pela internet pelo bhnews.tv.br. Você já imaginou descobrir de uma hora para outra que você tem um grupo de meio-irmãos que nunca viu ou ouviu falar? O assunto que virou tema de novela está gerando polêmica. E nós vamos tirar nossas dúvidas com o especialista, o doutor Sandro Sabino. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde. Bem-vindo de volta aqui ao Revista. Obrigado, prazer. Doutor Sandro, para a gente começar a entender direito, porque essa nova novela aí está causando muita polêmica, né? Uhum. A história é mais ou menos, parece que 6 jovens que descobrem que todos foram gerados por causa da inseminação, né? Uhum. E aí eles descobrem que todos foram de um mesmo doador. Uhum. E aí eles estão em busca agora desse pai biológico. Então, para a gente entender, tirar essa confusão danada que está acontecendo aí, quais que são as regras para a doação de óvulos, de sêmen, de embriões, da reprodução assistida? Bom, vamos lá por etapas. A doação de sêmen, mesma coisa que a doação de óvulos, ou seja, a doação de gametas, a doação é anônima, né? Então, ou seja, você não tem, a partir do momento que o rapaz que doa o sêmen assina o documento lá de livre e espontânea vontade, ele não tem mais direitos, vamos falar sobre aquilo, ou deveres. Nem se ele quiser voltar atrás, falar agora eu quero saber, não pode. Bom, depois ele pode sim, ele pode voltar atrás e pedir o descarte, mas esse sêmen já pode ter sido doado até não, ele tomar sim, depois de... Sim, sem dúvida. Mas eu digo assim, ele perde os deveres. Então, assim, principalmente com relação à questão de paternidade. Sim. E a pessoa que recebe esse sêmen doado, esse casal que vem a receber, ele não tem direito também a saber a identidade desse doador. Então, isso é preservado. Na verdade, normalmente são usados bancos de sêmen, né? E as clínicas que fazem o tratamento também não têm acesso a essa identidade também, né? Desse doador. Sim. Então, o que a clínica recebe são as características do doador e eles são numerados. Então, tem um código que identifica, mas a gente não sabe o nome, quem é o doador. E o casal, o paciente, ou a mulher, no caso de uma mãe solteira, ela não tem direito de saber, ela não tem como saber isso. Então, na verdade, realmente é um tema assim, de novela, realmente, assim, é ficção. Isso no Brasil... Mas isso não existe. A questão de conhecimento, em algumas situações do mundo, isso existe, essa possibilidade, em alguns estados americanos, mas no Brasil isso é completamente, e na grande maioria dos países do mundo inteiro, isso é proibido, não tem como saber. E essa identidade não é revelada de forma nenhuma ou tem alguma exceção? Existe uma exceção, ou seja, ela nunca é revelada. Mas no caso de doenças, tem algumas doenças genéticas em que a criança gerada por esse tratamento, ela poderia se beneficiar de alguma forma. Uhum. Então, no caso, por exemplo, que necessite, por exemplo, uma doação de medula óssea, por exemplo. Então, tem como este doador ser contactado para ver se ele tem interesse em participar de alguma forma deste tratamento ou de um determinado diagnóstico. Mas ainda assim a identidade não é divulgada. Se ele não quiser, né? Se ele não mesmo ele querendo, sim, não é? Não, se ele quiser é diferente, sim. Mas eu digo assim, ele não terá direito sobre essa criança, sim. Nenhum tipo de direito legal sobre essa criança. Mas assim, normalmente isso não é revelado, né? O doador não querendo, isso não é revelado, mesmo em caso de doença. Né? Então, esse é um procedimento seguro mesmo? Tem algum tipo de fiscalização que comprova a segurança? Existe. Tanto os bancos de sêmen, quanto as clínicas que realizam os tratamentos, são fiscalizados anualmente pela Anvisa. É um controle muito rigoroso. Até importante saber, né, que todo casal que procura uma clínica de reprodução, saber se essa clínica está realmente regulamentada, se ela é visitada. Então, as clínicas estão dentro funcionam normalmente, elas são visitadas anualmente pela Anvisa, é quem faz esse controle, e anualmente essas clínicas têm que enviar um relatório para a Anvisa, é um programa que chama Cisembrio,
com toda essa documentação de o que acontece com os embriões, com os óvulos, isso tudo é muito bem documentado. E essa fiscalização é muito rigorosa, então ela é muito bem feita. Essa coisa que fala que no Brasil não tem sim, existem legislações e o controle é bem rigoroso. E em relação à barriga de aluguel, como é que funciona? Bom, aí é outra história. Então, até esse termo barriga de aluguel no Brasil, ele é errado, porque na verdade, por exemplo, nos Estados Unidos esse termo pode ser usado, porque lá se recebe dinheiro para alugar a barriga, para alugar o útero realmente. No Brasil isso é proibido. Então, esse útero de substituição, é o termo que a gente usa, no Brasil ele tem que ser feito por parentes até segundo grau. Né? Então, por exemplo, não pode uma pessoa, um amigo, né? Um amigo, mas, por exemplo, se eu quiser fazer para minha irmã, eu posso? Pode, sim, é um parentesco até segundo grau. Sim. Né? Isso é pela questão... A gente vê, às vezes, casos, né, de mãe que gera um neto para a filha, né? Sim, isso também com essas novas mudanças, né, na legislação também já não é nem possível, porque o máximo hoje em dia para tratamento é até 50 anos de idade, né? Até 49. Entendi. Então, por exemplo, esses casos que já ocorreram, né, da pessoa de uma idade maior gestar, isso a gente já não é permitido mais, né? Então, no Brasil, a doação, o útero de substituição, ele é feito apenas tem que ter algum parentesco. Existem exceções. Sim. Então, mas para ter a exceção, você tem que entrar com um pedido no CRM, ou seja, tem todo um processo para provar que aquela pessoa não está recebendo dinheiro por isso. É uma pessoa... Porque às vezes você tem uma pessoa que não é parente de sangue, mas é aquelas que cresceu na vida, como se fosse, cresceu a vida toda ali naquele ambiente, é uma pessoa da família. Que às vezes é até mais irmão do que seu próprio irmão, né? Exatamente, exatamente. Assim. Agora, voltando a falar de reprodução assistida, em quais casos ela é necessária, por exemplo? A reprodução assistida, o pessoal acha que é só para casais que não conseguem engravidar. Não é necessariamente isso. Obviamente que você tem situações em que é imprescindível, por exemplo, uma alteração tubária que é importante, uma alteração seminal muito importante, e você não tem outra alternativa. Mas existem situações, por exemplo, de doença. Né? Por exemplo, tem doenças, por exemplo, o abortamento de repetição. Né? A realização da fertilização in vitro com o diagnóstico genético que a gente faz, você consegue evitar o abortamento. Então, é uma indicação, um problema cromossômico, talvez. Você tem doenças genéticas, você tem situações, por exemplo, com casais que estão mais desgastados porque está demorando a ocorrer essa gravidez. Né? Então, não quer dizer que ela não poderia ter uma gravidez espontânea, mas é porque isso está desgastando demais o casal. E você tem situações, por exemplo, sociais que a gente chama. Então, são casais, por exemplo, que por algum motivo profissional, ou pessoal, ela precisa engravidar logo. Porque vai mudar de cidade, país, uma questão profissional muito intensa. Então, às vezes, essa gravidez pode ser antecipada, é explicado para o casal que não quer dizer que ele não engravidaria espontaneamente, sim, mas é uma situação que ele tem direito. Mas ali é um negócio que é certo, né? Sim, ele não é certo, mas é uma chance muito maior e você consegue a curto prazo ter uma chance de gravidez muito grande. Então, você tem situações múltiplas em que isso, a reprodução assistida pode ser utilizada. E tem esses dados, qual que é a porcentagem, assim, a reprodução assistida, o tanto que ela dá certo, assim, ela realmente dá certo, vale a pena fazer? O principal fator para a taxa de gravidez é a idade da mulher. E o motivo disso é pela questão da idade dos óvulos. Então, essa questão não tem a ver muito com questão uterina, ou questão, às vezes, até de saúde mesmo, né? É o que acontece que os óvulos envelhecem. Então, quando a mulher nasce, ela já perde óvulos, não é? Exatamente. Então, antes de nascer até, né, esses óvulos vão ser perdidos, né, ao longo de toda a vida. E mesmo uma criança de 5 anos de idade, ela está perdendo cerca de 5.000 óvulos, cerca de 1.000 óvulos todos os meses, sem inclusive estar menstruando, né? Uma criança ainda. Então, isso é um processo contínuo. Então, esses óvulos envelhecem e com isso cai a taxa de gravidez. Então, essa taxa de sucesso é diretamente relacionada ao tipo de problema que a gente está lidando, mas principalmente pela idade. Então, aos 30 anos de idade, hoje em dia, essas taxas chegam a 70% de chance de gravidez. Mas aos 40 anos de idade, obviamente, são em torno de 35%, 40%. Então, a idade é tudo em reprodução assistida. E quem está procurando esse serviço na sua clínica, por exemplo, no seu consultório? Quem que procura? São casais que estão trabalhando? Qual que é o perfil maior? Ou não tem isso? Uma coisa que é uma mudança na nossa sociedade, que hoje em dia a grande maioria da população está deixando para engravidar mais tarde, ou seja, hoje em dia é diferente dos nossos avós, né, dos nossos pais, obviamente. Acho que minha mãe acho que me engravidou com 23 anos, imagina, 23 anos, a gente nem casada, tá? Hoje em dia, não é? Não, hoje em dia tem a questão da faculdade, a questão de formar profissionalmente, de trabalhar, tudo hoje em dia é mais caro. Tudo é prioridade, Não, e tudo hoje em dia é mais caro. E esse procedimento também é um procedimento caro, né? Sim, sem dúvida. Mas criar uma criança hoje em dia é diferente como os nossos avós criaram, etc. Então,
Com isso, por uma questão natural, a taxa de gravidez caiu. Ou seja, casais que não teriam problema para engravidar, talvez se tivesse tentado aos 25 anos de idade, hoje passou a ter, porque nesse tempo apareceu endometriose, apareceu mioma, apareceu... O sêmen piorou, porque o sêmen de todos os homens piora com os anos, né? Então, às vezes, uma situação que não seria real passou a ser. Só pela questão do tempo, entendeu? Não que estivesse um problema anteriormente. Sim. Né? Que existisse um problema anteriormente. Então, na verdade, o principal fator são as mudanças sociais hoje em dia, sabe? Mas, obviamente, você tem a endometriose, né? Que é pelo retardo da gravidez que ela apareceu aí na nossa sociedade, problemas ovarianos, problemas seminais, né? Cirurgias prévias, né? Por exemplo, apendicite, às vezes eu tenho uma apendicite grave que vai levar a uma alteração pélvica, né? E a trompa vai deixar de funcionar. Pois é, isso aconteceu comigo. Isso existe. Mas com uma trompa só eu consegui, tem 2 meninas. Exato, é possível. Agora, doutor, tem uma recomendação, a mulher hoje não precisa sofrer ou falar, ai meu Deus, nunca vou poder ter um filho. Tem jeito de ter. Programando, né? Hoje a medicina está avançada. Hoje em dia a gente consegue reverter muitas situações. E a cada ano que passa, melhoram as técnicas, sabe? Surgem coisas novas. Então, assim, o que a gente não pode esquecer é que é o seguinte, a gente ainda existe um relógio biológico. Claro. Então, muita coisa se reverte. Não tudo, obviamente, né? E lembrar o seguinte, o que a gente tem medo é da sociedade entender o seguinte, que as tecnologias avançam, mas a nossa natureza ela ainda é a mesma. Né? Então, assim, obviamente com o tratamento aos 39 anos de idade, a chance é diferente de aos 35, de que aos 30. Então, porque acontece chegar no consultório, às vezes, pessoas assim que falam, não, a tecnologia tá ótima, eu posso tudo quando eu quiser. Mas também não aí chega aos 44 anos de idade. Aí não adianta mais. E aí, às vezes, a gente já não tem nem o que fazer. Né? Então, entender que a gente tem recursos para muita coisa, as coisas avançam quase que diariamente, mas a gente tem a nossa natureza ainda, né? Ainda muito forte ainda por trás. Ô, doutor Sandro, adorei de novo sua vinda aqui ao Revista. Convidado a voltar de novo, a gente já tem uma próxima pauta para você. Ó, que ótimo. E aí, a gente se encontra então em breve. Obrigada e boa Páscoa para você. Para você também. Obrigada, viu? Tá. A gente vai para o rápido intervalo e voltamos já já, um minutinho só, não sai daí. Revista BH News. Oferecimento Minds, o inglês de verdade.